Olá, segundo ano, nós vamos agora para a nossa aula de ciências. Vocês se lembram que nas últimas aulas de ciências nós estávamos estudando sobre as sombras? E que para ver uma sombra nós necessitamos de uma fonte de luz, de um objeto que bloqueie a luz e de uma superfície para que ela seja projetada. Agora, nós vamos abrir a apostila na página 169 para que nós possamos fazer uma leitura sobre o teatro de sombras. Vamos lá? Pegue a sua apostila, abra na página 169 da matéria de ciências para que nós juntos possamos fazer essa leitura. Lá na página 169 da matéria de ciências, nós vamos ver sobre o teatro de sombras. Antes de nós falarmos um pouco sobre o teatro de sombras, nós vamos observar essa imagem e vamos ver este textinho que está aí, tá? Nós vamos ler juntos. Então, no texto está escrito assim, ó. Acabou a luz nesta casa. Veja o que está acontecendo. Então, nós vamos observar o que está acontecendo na casa. 1. Quais fontes de luz estão sendo mostradas na imagem? Então, ali, ó, nós encontramos outras fontes de luz que podem ser utilizadas quando acaba, né, a energia elétrica de uma casa. Então, no caso aí, tem a vela, tem a lanterna, tem a luz da lua e tem a luz do fogão. 2. Qual é a fonte de energia de cada fonte de luz? Então, agora está perguntando a fonte de energia. No caso da vela, é a chama de fogo do pavio da vela ali, que tá fazendo a luz, né? A luz da lanterna é uma luz elétrica produzida por pilha, então isso que faz com que a lanterna ilumine, é uma luz elétrica produzida por pilhas. A luz de fogão é produzida por fogo do gás, e a luz da lua, ela é iluminada pelo sol e reflete para a Terra a luz que recebe. Então, a Lua ela não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol e reflete para a Terra a luz que ela recebe do Sol, ok? Quais são as barreiras que estão impedindo a passagem da luz formando as sombras? Então, lá no caso lá da sala, da vela, o que está impedindo é a mulher. Na cozinha é o homem. No quarto do menino é o urso de pelúcia. E lá do lado de fora, no telhado, é o gato. Agora que nós já vimos essa página, nós já observamos a imagem, já vimos as fontes de luz, nós vamos lá para a próxima página, página 170, para lermos o texto Conhecendo o Teatro de Sombras, ok? Então, vira a página aí, página 170. Olha lá. Conhecendo o teatro de sombras. Nos módulos anteriores, você viu que para se formar uma sombra é preciso ter uma fonte de luz, um objeto para bloquear a luz e uma superfície na qual a sombra se projeta. Os exemplos da página anterior mostram, portanto, vários modos de se produzir sombras. O ser humano é fascinado pelas sombras e, ao longo da história, tem produzido sombras para criar emoção e arte. Um exemplo disso é o teatro de sombras. Então, olha só, está escrito lá, converse com seus colegas. Como nós não estamos juntos, nós vamos conversar aqui através do vídeo. Eu falo com vocês e vocês observam aí em casa, ok? O que você sabe sobre o teatro de sombras? Algum de vocês sabem alguma coisa sobre o teatro de sombras? A professora vai ler o que está escrito aqui nos balãozinhos, ok? Vocês acompanham aí. Entre os manipuladores, a tela e tela fica a fonte de luz. Então, entre os manipuladores e a tela fica a fonte de luz. Bonecos que contam a história, manipuladores de bonecos e músico que toca instrumentos durante a apresentação. Então, aí tá o exemplo de um teatro de sombras e as setinhas estão indicando o que cada um representa, ok?
Lá na página 171, nós temos uma leitura de uma lenda. Vamos juntos, então, fazer essa leitura agora. A origem do teatro de sombras. Diz uma antiga lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, muito triste com a morte de uma bailarina que amava, exigiu que o mago da corte a trouxesse de volta do reino das sombras, ou ele mandaria decapitá-lo. O mago da corte, com medo, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta de bailarina, usando uma macia pele de peixe. Depois mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca, de modo que ficasse contra a luz do sol, deixando transparecer a luz. No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram no suntuoso jardim do palácio. Ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina, se movimentando com graça e suavidade. Nascia assim o teatro de sombras. No teatro de sombras tradicional, os bonecos são feitos de pele bem fina, de algum animal de seda, tecido ou de papel fino. Esses materiais são recortados e pintados. Desse modo, um pouco de luz pode passar através desses bonecos. Próxima página. Página 172. Vamos lá? A imaginação e as sombras. Além do teatro tradicional de sombras, feito com bonecos delicados e transparentes, existem outras versões. Nas versões modernas, às vezes são usados bonecos escuros que mostram bem o contorno da figura. Em outros casos, as sombras formadas pelo corpo dos atores se movimentam diante da luz. Aí nós temos dois exemplos. O teatro de sombras com bonecos opacos, que aí tem as imagens escuras, e teatro de sombras com seres humanos. Muito bem! Essa foi o tema da nossa aula de hoje.